Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Seja muito bem-vindo a mais uma manhã iniciando na presença de Deus. Estamos aqui para aprendermos mais da palavra de Deus. Estamos aqui para aprendermos mais daquilo que o Senhor tem para nós nesse novo dia. Seja muito bem-vindo. Como é bom a gente começar o dia na presença de Deus. Como é bom a gente começar o dia na certeza de que tem um Deus que olha por nós. Tem um Deus que nos conhece profundamente, nos conhece plenamente. Sejam bem-vindos. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Maísa. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Gi. Deus abençoe, querida. Vamos chegando. Bom dia, Gislaine. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom te ver por aqui. Bom dia, Gabi. Deus abençoe, querida. Bom dia, Eliane. Deus abençoe. Vamos chegando para mais um devocional. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Gi. Seja bem-vinda. Vamos chegando para mais um devocional. O devocional dessa semana vai ser um horário especial, tá? Vai ser às 8 horas da manhã, porque às 6 horas da manhã eu estou lá na igreja fazendo a oração presencial. Eu com os outros pastores da igreja, né? Estamos lá. Então, especialmente de hoje até sexta-feira, o horário da nossa live vai ser às 8 horas da manhã, tá bom? A partir do sábado, volta às 6 horas da manhã, que é o nosso horário original, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Vamos começar a nossa live. Amém, amém, Eliane. Queridos, a nossa live de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma certeza que vocês precisam ter, que todos nós precisamos ter. Isso é uma certeza inegociável, isso é uma certeza que a gente precisa ter muito claro na nossa vida. E o que é uma certeza? Certeza é uma convicção. Bom dia, Zaguete, meu amigo, Deus abençoe. Certeza é uma convicção, independente das circunstâncias. Grave isso. Certeza é uma convicção, independente das circunstâncias. Você precisa ter essa certeza que eu vou falar nesse devocional. Independente daquilo que você está vivendo, independente daquilo que você está passando, você precisa ter essa certeza. E que certeza que eu estou querendo dizer para você? Eu vou começar esse devocional de hoje lendo o livro de Salmos, capítulo 139, versículo do 1 ao 6. Livro de Salmos, capítulo 139, versículo do 1 ao 6. Preste bem atenção nas palavras do salmista. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me deito, quando me sento, quando me levanto. De longe, percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando eu trabalho, quando eu descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua,
tu já conheces inteiramente. Tu me cercas por trás, pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, e é tão elevado que não posso atingir. Preste bem atenção. Existe um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que Ele te conhece profundamente. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Ele te conhece profundamente. Profundamente. Ele sabe quando você acorda. Ele sabe quando você levanta. Ele sabe o que você sente dentro de você. Ele te conhece mais do que você mesmo. Ele te conhece mais do que você mesmo. De longe, Ele já percebe os seus pensamentos. Sabe, queridos, Ele sabe o seu nome. E a certeza que eu quero deixar clara hoje, nesse devocional, é exatamente isso. É o tema do nosso devocional hoje de manhã. Ele sabe o seu nome. Ele te conhece profundamente. Tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, não passa despercebido aos olhos de Deus, porque Ele te conhece. Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece os seus sentimentos, Ele conhece as suas aflições, Ele conhece as suas alegrias. Entenda uma coisa, Deus, que é soberano, Criador dos céus e da terra, Ele se preocupa com você. Ele se preocupa com todos os detalhes da sua vida. Entenda isso. Isso é uma certeza que você precisa carregar no seu coração. Isso não tem a ver com quem você é. Isso não tem a ver com as circunstâncias da sua vida. Isso não tem a ver com as coisas que te acontecem. Isso não tem a ver com o que falam sobre você. Não. Isso tem a ver com quem Deus é. E Deus é soberano. Deus é Criador dos céus e da terra. Deus é Pai. Bom dia, Carlinha. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Eu quero que você saia desse devocional hoje de manhã, quando a gente terminar, exatamente com essa certeza. Deus te conhece profundamente. Bom dia, Fábio, meu amigo. Deus te abençoe, querido. Seja bem-vindo. Deus te conhece profundamente. Essa certeza você precisa carregar na sua vida, no seu coração. Ele sabe o seu nome. Ele sabe quem é você. Ele te conhece profundamente, ao ponto de te conhecer mais do que você mesmo. Esse salmo que lemos fica muito claro isso. Ele te sonda, Ele te conhece, Ele sabe quando você senta, quando você levanta. De longe Ele sabe os seus pensamentos. Antes que a palavra chegue na sua boca para orar, Ele já está movimentando. Ele já sabe do que você necessita. Viva com essa certeza, Ele sabe o seu nome. Sabe, existem três atributos de Deus que você precisa ter muito claro na sua mente. Três atributos. São três atributos que Ele não compartilha com ninguém. São três atributos que só Ele tem. Só Ele tem. Bom dia, Norimar. Deus abençoe, querida. Primeiro atributo, Ele é onipotente. Entenda isso. O Deus que te conhece, o Deus que te ama,
o Deus que quer ter um relacionamento contigo diário, o Deus que te trouxe essa manhã aqui, Ele é onipotente. O que significa isso? Ele é todo poderoso. Todo poder está nele. Todo poder está nele. Nunca esqueça disso. Segundo atributo, ele é onipresente. Ou seja, em todos os lugares ele está. Ele está aqui comigo, ele está aí com você. Por isso você nunca deve se sentir só. O sentir só, o que é a solidão? É você não ter a consciência de que existe um Deus que está com você aonde você estiver. Porque a solidão, ela não tem a ver com a quantidade de pessoas. Eu posso estar no meio de uma multidão e me sentir só. Eu posso estar sozinho em casa e me sentir completamente na presença de Deus. Porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que ele tem autoridade para dizer a seguinte promessa para mim e para você: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu vou repetir, eu não sei se você ouviu bem isso. Eis que estarei convosco todos os dias. Ele não disse alguns dias. Ele não disse de vez em quando, não. Por ele ser onipresente, por ele ter esse atributo, essa essência, ele garante, ele promete essa promessa. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tem um segundo sequer na sua vida que Deus não esteja presente. Onde você estiver, Deus estará. Onde você estiver, Deus estará presente. Porque Ele não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Ele não é mentiroso. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele está aí com você. Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus aqui. Ele está aí com você, aonde você estiver. Aonde você está, Ele está aí. Ele está contemplando a sua vida, Ele está contemplando os seus sentimentos. Ele sabe exatamente quem é você. Nada da sua vida passa despercebido ao olhar de Deus. E Ele é onisciente. O terceiro atributo desse Deus soberano, poderoso, Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. De todas. Ele sabe sobre você, completamente. Ele sabe suas fraquezas, seus medos, Ele sabe tudo sobre você. Por isso que Ele não te desampara, Ele não te deixa só. Ele cuida de você, entenda isso. Ele cuida de todos os detalhes da sua vida. Entenda uma coisa, tudo que é importante para você é importante para Deus. Tudo que é importante para você é importante para Ele. Ele quer te ver bem. Ele quer te ver vitorioso, vitoriosa. Ele quer te ver caminhando firme nas promessas e nos planos que Ele tem para você. Seja bem-vinda, Sueli. Deus abençoe, querida. Entenda isso. E hoje eu quero refletir sobre essa onisciência. Desses três atributos, hoje nesse devocional eu quero refletir sobre essa onisciência. Porque Ele sabe o seu nome. Ele conhece tudo que há sobre o mundo, sobre o futuro, sobre o presente, sobre o passado. Para Deus não existe tempo, Ele passeia na eternidade. E Ele já foi no futuro da sua vida. E hoje de manhã Ele volta para te dizer o seguinte: descansa.
porque eu tenho um futuro preparado para você. Descanse em mim, porque não é prova, não há deserto, não há luta, não há sofrimento que dure para sempre. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Existe uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias. Descansa. Eu não estou falando que isso é fácil. Em momento algum. Bom dia, Rose. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Isso é um processo diário. Descansar é contínuo. Só descansamos quando confiamos. Só descansamos quando entregamos. Só descansamos quando temos essa certeza, essa convicção de que Ele sabe o nosso nome. Ele sabe quem somos nós. Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Então descansa. Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã: descansa na minha onipotência, descansa na minha onipresença e descansa na minha onisciência. Só Ele tem esses 3 atributos e Ele não compartilha isso com ninguém. Entenda que é esse Deus que está cuidando de você. E hoje eu quero falar sobre a onisciência de Deus. Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Entenda uma coisa. Eu separei algumas coisas importantes aqui que vão me ajudar e te ajudar a viver com essa convicção de que Deus te conhece profundamente. E a primeira coisa é o seguinte: Deus conhece as nossas necessidades, cuidados e preocupações. Entenda isso. Deus conhece as nossas necessidades, cuidados e preocupações. Olha o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 32. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitas de todas essas coisas. Olha o que Jesus Cristo está dizendo. Mateus capítulo 6, versículo 32. Jesus está afirmando, ele está dizendo de certo. Ele não está dizendo eu acho, eu penso que, não. Jesus Cristo está afirmando, está sendo categórico, dizendo de certo, vosso Pai, Deus, bem sabe que necessitas de todas essas coisas. Eu não sei do que você está precisando. Eu não sei de que solução você está buscando. Eu não sei do que você está precisando para a sua vida. Mas de certo, Deus bem sabe do que você precisa. Descansa. Deus já te trouxe até aqui e você acha que Ele não vai te levar adiante? O maior problema do ser humano é que o ser humano fica muito preso às circunstâncias da vida, quando Deus tem algo mais para entregar, quando Deus tem um futuro abençoado para te levar. Entenda uma coisa, o futuro é um lugar para onde Deus está te levando. A gente fica muito preso a sentimentos, a gente fica muito preso às circunstâncias da vida. A gente precisa olhar além das circunstâncias e enxergar que existe um Deus que sabe o meu nome, que me conhece profundamente. Deus está cuidando de nós. Você não é uma obra do acaso. Você não foi criada por acidente, não. Existe um plano, existe um propósito, existe uma jornada, existe uma carreira que Deus te propôs para viver. Não perca tempo se prendendo às coisas que te machucam, que te fazem pessoas infelizes. Não, Deus tem mais.
Existem coisas que acontecem na nossa vida que não tem mais como a gente resolver. Já aconteceu, já foi. Agora é virar a página e viver em novidade de vida. O próprio Jesus Cristo diz: eis que faço nova todas as coisas. Deus tem algo novo. Deus tem algo novo. Ele conhece a sua necessidade. Ele sabe o que você está enfrentando. Ele sabe plenamente. Então entenda, nessa jornada da vida, nessa caminhada que você está vivendo todos os dias, você não está sozinho. Você não está sozinha. Se Ele sabe cuidar da grama, das flores, dos pássaros, da natureza, você acha que Ele não vai cuidar de você? Entenda uma coisa, você foi feita pelas mãos do Senhor. Todo mundo, toda a criação foi feita pela sua palavra. Mas na hora que Ele foi fazer o homem e a mulher, Ele usou as suas próprias mãos. Sabe o que significa isso? Você tem o DNA de Deus. Você tem as marcas das mãos, das digitais de Deus sobre você. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Você é filho, você é filha. Deus, Ele sabe o seu nome. Por isso que você tem que lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, todo o seu medo, tudo aquilo que te atrapalha a caminhar. É só Ele que resolve. Não devemos confiar nos homens, não devemos confiar nos recursos que temos, não devemos confiar em Deus. Ele é o único que sabe o seu nome, Ele é o único que te conhece, é o único que sabe sobre as suas fraquezas, suas necessidades. Olha que 1 Pedro diz, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que Pedro está querendo deixar muito claro é o seguinte: você não está aqui hoje, você não está aí vivo, viva, de pé, participando desse devocional junto comigo, recebendo a palavra de Deus para o seu coração. Você sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de você, Ele te trouxe até aqui. Olhe quantas coisas você já viveu, quantas coisas você já passou e todas elas você venceu. Essa que de repente você está vivendo hoje não vai ser diferente, porque o Deus continua o mesmo. As circunstâncias mudam, os problemas mudam, os sentimentos mudam, a geografia muda. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar em outro lugar. Mas Deus não muda. Ele mesmo disse: céus e terra passarão, mas a minha palavra, aquilo que eu falo, aquilo que eu prometo, jamais passará. Ah, queridos, a minha oração hoje é que você tenha essa convicção, essa certeza de que existe um Deus onisciente, onipresente e onipotente que cuida de você. Que cuida de você. Não carregue os seus fardos sozinho. Lance no Senhor. Lance. Lance no Senhor. Ele cuida de todos os detalhes da sua vida. Eu tenho certeza que de repente tudo isso que você de repente está vivendo, pensando, sentindo, vai chegar um determinado momento, você vai olhar para trás e você vai rir disso. Você vai falar: obrigado, porque só podia ter sido Deus. Você sabe por que Deus cuida de nós e que Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida? Por dois motivos. Primeiro, porque Ele te ama. Deus, Ele te ama profundamente. O Jesus Cristo disse na sua oração a Deus, ao Pai, Ele disse: Senhor, eu não perdi nenhum daqueles que Tu me destes.
eu não perdi nenhum daqueles que tu me destes. Você é do Senhor? Você tem o Senhor como seu Deus, seu Salvador. Então descansa. Descansa. Isso é fé. É nos momentos difíceis da vida, é nas tribulações, é nos medos que a nossa fé é testada. Porque quando está tudo bem, não tem necessidade de ter fé. Apesar de a fé continuar, fé de agradecimento, fé de que está tudo bem, fé de que vai continuar assim. Mas a nossa fé, ela é testada, ela é provada no vale da sombra da morte, no deserto da vida. E eu te pergunto, como está a sua fé? Como anda a sua fé? Não carregue os fardos da vida sozinho. Lance ele sobre Deus. Olha o que Mateus capítulo 6, versículo 34 nos diz. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Sabe, querido, eu já falei isso várias vezes aqui, e eu vou repetir. Só existe um lugar onde a vida acontece. Só existe um lugar onde a vida acontece. E esse lugar se chama hoje. Esse lugar se chama agora. São 8:30 da manhã. É agora que eu e você estamos existindo. O que passou, não temos mais nenhum controle sobre isso. O que aconteceu, não temos como voltar atrás. Se a gente ficar preso no passado, não enxergamos o futuro glorioso que Deus tem para nós. Se ficarmos presos no passado, não conseguimos dar um passo na direção de Deus. O passado é uma âncora que nos paralisa. O dia só acontece num lugar chamado hoje. Então não se preocupe com o que virá, porque Deus já preparou. Não se preocupe com o que já foi, porque você não tem mais controle nenhum sobre isso. Eu falei que era 8:30, já não é mais 8:30, é 8:31. 8:30 já não existe mais, já passou. Já virou passado para mim e para você. Eu não existo mais às 8:30. Eu estou existindo às 8:32 agora. Entendeu o que eu quero dizer? Viva um dia de cada vez. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Deus está preparando o amanhã para você. O dia de hoje Deus já preparou, você está vivendo. Viva um dia de cada vez, na certeza de que Deus está cuidando desse dia de forma detalhada, querendo te abençoar. Amém? Então a primeira coisa que você precisa entender dentro da onisciência de Deus é que Ele cuida das suas necessidades, dos seus cuidados e das suas preocupações. O nosso papel é descansar nessa soberania. Deus é soberano. Sabe o que significa soberania? Ele tem domínio sobre todas as coisas que existem. O seu problema é uma realidade? Existe. Ele tem domínio sobre ela, sobre ele.
De repente a sua tristeza é uma realidade, Ele tem domínio sobre ela. Isso é soberania. A questão é que a gente não entrega para Deus. Porque, como eu já falei aqui algumas vezes, a coisa mais difícil para o ser humano é largar as rédeas da vida e deixar Deus tomar conta. Ele sempre fica segurando a cordinha. Isso não é entrega. A entrega é soltar a cordinha e deixar Deus tomar conta completamente da sua vida. Paulo entendeu isso quando ele disse: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Deixa Cristo viver a sua vida. Deixa Cristo te guiar, te direcionar. Amém? Segunda coisa importante que a gente precisa entender é que Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece as nossas falhas e pecados. Sabe, queridos, chega de ser super-homem. Chega de tentar ser super-mulher. Não. Você é limitado, você é limitada. Você tem suas fraquezas, eu tenho minhas fraquezas. Eu sou limitado. Eu não vou conseguir dar conta de tudo. Nem sempre eu vou acertar. Mas Deus conhece a nossa fraqueza. E é na nossa fraqueza, é na nossa limitação, é nesse reconhecimento de quem somos que Deus age, que Deus trabalha. Chega de atrapalhar Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida. Expõe para Ele a sua necessidade e descansa. Bom dia, Duda, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Renata, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. A gente atrapalha muito Deus, a gente quer dar uma ajuda para Deus, a gente quer... Não. A própria palavra de Deus diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Para de ficar preso ao que aconteceu, para de se preocupar com o que virá. Viva o hoje, na certeza de que Deus te conhece, Ele sabe o seu nome e Ele está cuidando de você. Ele sabe a sua fraqueza. Confesse para Deus as suas demandas. Sabe, queridos, vida com Deus é uma vida de relacionamento. Deus é uma pessoa. Vida com Deus é uma vida de relacionamento. Então se relaciona com Deus, converse, ora. Ele é seu Pai. Chega para Deus e fala: Pai, eu não aguento mais, eu preciso do Senhor. Socorro. Eu preciso do Senhor. Bom dia, Juvi. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Sandra. Confesse para Ele aquilo que te aflige. Confesse os seus pecados. Aquilo que você de repente tentou fazer que desagradou o coração dele. Olha o que 1 João diz, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Sabe, querido, a vida pode ser mais leve. A vida pode ser mais tranquila. Então tenha essa convicção. Por isso que eu comecei o devocional falando isso para você. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Tenha essa convicção no seu coração. Deus te conhece profundamente. Ele sabe quem é você. Ele sabe o seu nome. Ele sabe as suas aflições. Ele sabe os seus medos. Ele sabe as suas alegrias. Ele sabe dos seus projetos. Ele sabe dos seus sonhos. Ele sabe do que você passou. Ele sabe do que você está passando. Mas Ele também sabe do seu futuro. E Ele está te dizendo nesta manhã que o seu futuro será extremamente abençoado, nessa certeza e nessa convicção de que Ele está cuidando de você. Não tente resolver a sua vida pela força do seu braço. Não tente resolver a sua vida pelas coisas que você acha, pelas coisas que você... Não. Nós somos limitados.
Sozinhos não conseguimos. Você já é madura o suficiente para saber que você já tentou, que você já fez de tudo e não chegou a lugar nenhum. Então para. É hora de descansar. É hora de entregar. É hora de confiar. É hora de fortalecer a fé. É hora de continuar a jornada da vida com essa convicção de um Deus onipresente, onisciente, onipotente, que te ama profundamente. E o que Ele mais quer na vida é cuidar de você. Permita-se ser cuidado pelo soberano Deus. Permita-se. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu vou repetir. O que eu acho lindo de Deus é que Ele não nos obriga a fazer nada. Ele não nos obriga a fazer nada. Ele só te direciona. Ele só te convida. Clama a mim e eu responderei. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele convida. Cabe você decidir ou não. E Jesus Cristo, Deus, Ele é educado. Ele não entra na sua vida de qualquer jeito, não. Ele mesmo diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro, ceio contigo e você comigo. Eu sou apaixonado por esse versículo em Apocalipse. Se eu não me engano é 13:3. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz. Como é que a gente ouve a voz de Deus? Silenciando as outras vozes. Como é que eu escuto a voz de Deus? Silenciando a voz do medo, silenciando a voz dos críticos, silenciando a voz das circunstâncias, silenciando a voz do mundo, silenciando meus sentimentos, meus pensamentos, silenciando o passado. Quando eu silencio essas vozes, os meus ouvidos começam a ficar sensíveis à voz de Deus. Essa voz que diz que te ama. Essa voz que diz que estou convosco todos os dias. Essa voz que diz: não temas, eu sou o seu Deus. Essa voz que diz: eu te tomo pela mão direita, te levanto, te sustento. Essa voz que te diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Essa voz que diz: clama a mim e eu responderei. Como é que você escuta essa voz? Silenciando as outras vozes. Então decida viver uma vida plena em Deus. Terceiro ponto importante que a gente precisa entender é que Deus conhece o nosso potencial e conhece as nossas possibilidades. Sabia que Deus confia em você? Você está passando o que você está passando porque Deus confia em você. Ele sabe que você vai passar. Ele sabe do seu potencial. Ele sabe quem é o filho dele, quem é a filha dele. Ele sabe que você vai vencer. Ele tem planos para a sua vida. Ele tem planos para você porque Ele confia em você, naquele potencial que você tem, que foi criado por Ele. Esses dons e talentos que Ele tem, que Ele te deu. Ele confia em você. Sabia disso? Então não decepcione Deus, porque Ele confia em você. Ele sabe do que você é capaz. Ele sabe a força que você tem. Afinal de contas, você chegou até aqui. Ele conhece você. E Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Jeremias capítulo 29, versículo 11, eu também sou apaixonado por esse versículo, ou seja, pela Bíblia inteira. A Bíblia inteira mexe comigo. A palavra de Deus me desestrutura, me deixa vulnerável a Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei, não são seus amigos que sabem, não são suas circunstâncias que sabem, não são seus sentimentos que sabem. Não. Quem está dizendo isso é Deus.
aquele que te conhece, aquele que é onisciente, onipotente, onipresente, é Ele que está dizendo isso. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que esperais e um futuro. Olha o que ele está dizendo: sou eu que sei o que eu tenho para a sua vida, sou eu que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, e eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Entenda uma coisa, queridos, Deus não tem prazer no seu sofrimento, Deus não tem prazer na sua dor, não, pelo contrário, Ele morreu na cruz para tirar toda a dor de nós, todo pecado, tudo aquilo que nos escraviza. Ele não tem prazer no seu sofrimento, na sua dor e na sua vida, de não realizações, não. Mas entenda uma coisa, Ele não dispensa a sua dor e o seu sofrimento para te ensinar algo melhor, para fazer você uma pessoa mais madura. Entenda o seguinte: todas as situações da vida têm uma lição de Deus para nós. Só que você está tão focado nos problemas que você não consegue enxergar aquilo que Deus quer te ensinar nessa circunstância. Por isso que o foco é muito importante. Por isso que a gente precisa olhar de forma fixa para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida são perfeitos. Porque a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. A nossa vontade, ela pode até ser boa, ela pode até ser agradável, mas geralmente ela não é perfeita. Deus sabe os planos que Ele tem para você, planos de te dar paz, essa paz. Por isso que Jesus Cristo diz: eu vos deixo a minha paz, essa paz que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque você pode estar no olho do furacão, mas você está em paz. É interessante, querido, que todo milagre, tudo aquilo que Jesus Cristo fazia, primeiro Ele resolvia aqui dentro. Entenda uma coisa, eu só consigo cuidar dos externos da minha vida se aqui dentro estiver resolvido. Quando os discípulos estavam naquela grande tempestade, eu preguei essa semana sobre isso. Quando os discípulos estavam no meio daquela tempestade, é interessante que antes de Jesus acalmar os ventos e o mar, Ele primeiro acalmou os discípulos. Ele disse para os discípulos: não temas, sou eu. Quando Ele chegava no ambiente para fazer algum milagre, fazer alguma coisa, a primeira coisa que Ele dizia: a paz esteja convosco. Você sabe o que significa isso? Para Deus resolver as questões externas da sua vida, primeiro Ele resolve aqui dentro. Todo o processo de Deus é de dentro para fora. Nunca esqueça isso. Bom dia, Teodora. Bom dia, Soraya. Todo o processo de Deus na sua vida começa de dentro para fora. As questões externas da sua vida, elas só serão resolvidas quando você estiver bem, quando você estiver em paz. Por isso que Jesus Cristo diz: eu vos deixo a minha paz. Não a paz como o mundo dá, mas uma paz que excede todo entendimento. Ninguém consegue entender. As pessoas olham para você, veem que você está vivendo um processo difícil na vida. As pessoas olham para você, veem que você está vivendo uma grande tempestade. Mas você está sereno, serena, em paz. Isso é por causa da presença do Senhor na sua vida. As questões externas só serão resolvidas se aqui dentro tiver resolvido. Por isso que a paz, que excede todo entendimento, deve permanecer em você.
Ele conhece o seu potencial. Ele sabe quem é você. Ele tem grandes planos para realizar na sua vida. Só que você primeiro precisa estar resolvido aqui dentro. Precisa estar em paz. Precisa estar tranquilo, tranquila. Tudo começa de dentro para fora. E por último, para entrarmos em oração e finalizar esse devocional, Deus sabe o seu nome. Deus, Ele sabe o seu nome. Ele não só conhece as suas necessidades, cuidados e preocupações. Ele não só conhece as suas fraquezas, suas falhas. Ele não só conhece o potencial que você tem, porque Ele acredita em você, mas Ele sabe o seu nome. Você sabe o que significa saber o nome? O nome é a identidade da pessoa. Ele sabe que a sua identidade é de filho. Ele sabe que a sua identidade é de filha. Ele sabe. Ele sabe que ele não está lidando com qualquer um, não. Ele está lidando com filho, com filha. E você sabe disso? Você sabe que você é filho e filha de Deus? Se você sabe, você tem que viver como tal. Se você sabe a sua verdadeira identidade em Deus, você deve viver como tal. Viva como filho, viva como filha, reconhecendo completamente a soberania e o poder de Deus sobre a sua vida. Olha o que Salmo 139, versículo 14 nos diz. Eu te louvarei, porque de um modo tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem disso. Olha o que o salmista está dizendo. Eu te louvo porque de modo tão maravilhoso eu fui formado. Ele reconhece que ele foi criado por Deus. Como eu falei, você não é obra do acaso. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Deus te escolheu. Deus te chamou para viver no seu pasto, sendo cuidado por Ele, sendo sustentado por Ele. Sabe, queridos, eu acho muito interessante essas figuras de linguagem que a Bíblia usa, que a palavra de Deus usa, porque era o contexto daquela época. Naquela época existiam muitos pastores de ovelhas. Davi, rei Davi, ele era um pastor de ovelhas antes. E essa é a função do pastor, é pastorear o seu rebanho. Agora, eu acho interessante essa figura de linguagem de nos comparar e nos associar a uma ovelha. Eu, como pastor, eu olho para vocês e vejo vocês como ovelha. No sentido de pasto mesmo. Eu também sou ovelha do meu Senhor, do meu Deus, como você também é. Agora, por que ovelha? Porque, sabe, querido, de todos os animais do mundo, a ovelha é a mais perdida, é a que depende de tudo para comer, para dormir, para viver. Ela não tem senso de direção, precisa de um pastor para guiar. E cá entre nós não somos assim? Completamente perdidos, sem senso de direção? Essa é a nossa dependência, nós dependemos de um pastor. E Jesus Cristo, como diz a sua palavra, Ele é o bom pastor. E como o salmo que lemos, o Senhor, sabei que o Senhor Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez o seu povo e ovelhas do seu pasto. Descansa. Existe um pastor que cuida de você. Descansa. Existe um pastor que te guia. Descansa. Existe um pastor que te conhece e um pastor que te ama profundamente.
Eu quero finalizar fazendo você entender que mesmo Ele sendo um Deus todo-poderoso, mesmo Ele podendo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mesmo que Ele tenha toda a sabedoria, todo o conhecimento, Ele se dispôs a viver em você, com você, por você. Apesar de toda a sua grandeza, apesar de toda a sua potência, Ele cabe aqui. O vazio do homem e da mulher é do tamanho de Deus. Só Ele consegue preencher esse vazio, porque é do tamanho dele. Não adianta colocar outras coisas, elas não são do mesmo tamanho. Ou vai ficar folgado demais ou vai ficar apertado demais. Deus não. O tamanho de Deus é o tamanho exato do vazio da tua alma, do teu espírito. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Amém? Esse é o devocional que eu quis compartilhar hoje com vocês. Ele sabe o seu nome. Ele te conhece profundamente. Então descansa nessa certeza. Por isso que eu digo que tem que ser certeza e convicção. Porque você só consegue descansar quando você tem certeza, quando você confia. Confia. Confia plenamente no Senhor. Lança a Ele sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Vamos orar. Vamos orar para a gente finalizar esse devocional, continuar a nossa vida. Hoje é um feriado, que a gente possa ser extremamente abençoado, que a gente possa viver plenamente na presença daquele que é Deus sobre a nossa vida. Ele sabe o seu nome. Ele sabe quem é você. Ele te conhece muito mais do que você mesmo. Tenha essa convicção. Tenha essa convicção. Amém? Vamos orar? Faça aí do seu lugar. Faça aí do seu lugar um altar. Faça aí do seu lugar um momento onde você vai se colocar na presença de Deus, continuar, na verdade, na presença de Deus, com fé, orando, tendo a certeza que Deus já inclinou os seus ouvidos e está atento ao clamor dos seus filhos. Eu gosto muito de falar que a gente como pai, como mãe, eu falo por mim, como pai, meus filhos já estão grandes, já estão criados, uma já está casada, os outros já estão criados. Mas eu lembro que quando eles eram pequenininhos e eles dormiam no quarto separado da gente, mas eu tinha lá um aparelho que eu escutava o som do quarto, uma famosa babá eletrônica, né? E eu lembro quando meu filho abria a boca, falava alguma coisa, ou gemia, ou falava alguma coisa, eu levantava correndo e ia lá vê-lo. Você sabia que Deus é assim com você? Quando você abre a boca para começar a falar, eu tenho a sensação de que Deus se levanta do trono falando: meu filho está falando. Meu filho está com gemidos inexprimíveis diante de mim. Qual é o pai que não ama ouvir a voz do seu filho? Então, toda vez que você orar, pense nessa cena. Deus se colocando em prontidão para ouvir a voz da filha amada, para ouvir a voz do filho amado, como eu ia lá no quarto para ouvir o que meu filho ia falar, ou para ouvir o que ele estava sentindo. Deus é assim com a gente. Então a gente vai entrar em oração e tenha certeza que Deus já está com seus ouvidos inclinados para ouvir a sua voz, para ouvir a minha voz. Amém?
Vamos orar? Amado Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós continuamos na tua presença. Presença essa que nos conforta, presença essa que nos consola, presença essa que nos faz realmente viver plenamente, sabendo que o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, por nos acordar neste novo dia, nesta manhã, e por nos fazer viver na Tua presença e aprender da Tua palavra que foi dita hoje. Obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é vida em nós. A Tua palavra transforma, restaura, cura. Obrigado, Senhor. Não temos como retribuir tamanho amor, tamanha misericórdia. Por isso, aceite a nossa vida como um sacrifício vivo diante da Tua presença. Diante da Tua presença, tudo muda, tudo se transforma. Ah, Deus, como é bom. Como é bom viver, Senhor, segundo a Tua vontade. Não existe lugar mais seguro no mundo do que o centro da Tua vontade. Fazer aquilo que o Senhor deseja, fazer aquilo que agrada o Teu coração. Obrigado, Senhor, pela palavra de hoje, que nos faz entender que o Senhor conhece cada detalhe da nossa vida, que o Senhor contempla cada momento, cada circunstância, cada sentimento, que possamos ter essa convicção e essa certeza que o Senhor sabe o nosso nome. Isso significa que o Senhor sabe a nossa identidade de filho, de filha, que neste momento está clamando diante de Ti, pedindo socorro, pedindo que o Senhor venha com providência sobre cada vida, cada casa, cada lar, cada família. Obrigado, Pai. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado por nos acordar nesta manhã para dizer que os planos que o Senhor tem para nós continuam de pé, porque eles não estão aliançados e alicerçados nas circunstâncias, mas os planos continuam de pé, porque o Senhor é Deus. O Senhor é onipotente, onipresente. Obrigado. Obrigado, Senhor. Eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, por aqueles que estão online comigo, visita cada um, visita cada situação, cada circunstância e põe a mão, Senhor. Age em favor dos teus filhos, que eles possam sentir mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de sentimentos, que eles possam viver o extraordinário na Tua presença. Lança fora, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Eu tenho certeza que dessa forma haverá espaço só para a Sua paz, que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Os abençoa, que esta palavra seja vida no coração deles, e que eles possam ser transformados por ela todos os dias. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus vos abençoe. Que esta palavra tenha sido uma palavra de bênção para a sua vida. Porque foi para mim. Quando eu preparei essa mensagem, ela falou profundamente no meu coração. Entenda uma coisa. Quando pregamos, quando falamos, já fizemos isso para a gente. A palavra já ministrou no nosso coração. A palavra já falou conosco. E essa palavra me abençoou extremamente. Me dá um alívio tão grande saber que o Senhor me conhece. Me dá uma tranquilidade tão grande sabendo que o Senhor me ama. Me dá uma tranquilidade tão grande sabendo que a minha vida pertence a Ele. Por isso eu descanso. Ah, pastor, então você não tem problema. Tem muitos. Mas eu descanso no meu Senhor e no meu Deus. Faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa. No Senhor temos refrigério. No Senhor temos descanso.
Deus te abençoe. Que Deus repouse sobre a sua vida. E que você seja cheio da graça, da paz e do amor de Deus. E viva o dia de hoje intensamente, na certeza de que Deus está cuidando de todos os detalhes desse dia. Amém? Deus abençoe, queridos, e amanhã, se Deus permitir, estarei aqui novamente às 8 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus, lembrando que estamos nessa semana no horário especial. Já tive às 6 horas da manhã lá na igreja, agora aqui o devocional. Então, quando for sábado, que não vai ter mais um momento de oração na igreja, que é só a primeira semana do mês, aí voltaremos sim para o horário das 6 da manhã. Tá bom? Que Deus os abençoe, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir. Um ótimo feriado a todos. Que Deus abençoe.